lá, a gente nunca tinha visto alguém se mover em interpretação de línguas em 10 anos. Naquele dia, o povo recebeu interpretação de línguas e uma criança de 10 anos começou a interpretar línguas de outro irmão e começou a declarar palavras a respeito do fim dos tempos, a respeito do arrebatamento da igreja, que o Senhor estava nos levantando para ser pessoas que iam preparar a igreja atual para o tempo do arrebatamento. Não somente nós, mas nós ali fazemos parte deste povo. Você que está ouvindo esse podcast, não tenha dúvida. Vocês são escolhidos pelo Senhor. O Podercast do pastor Ariston, as pessoas que o Senhor tem enviado aqui, são escolhidas por Deus. E não é todo mundo, meu irmão. Tem 30 mil inscritos. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O Senhor escolheu 30 mil pessoas para ouvirem estas palavras da importância da busca, da importância do avivamento, para que a igreja no Brasil esteja preparada para o arrebatamento da igreja. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Guerras e rumores de guerras. E esse é o sinal, pastor Ariston. Verdade. Não é? É verdade. E é interessante, pastor, agora eu não lembro se ela é pastora, mas é uma que acompanha nosso canal, uma irmã. Agora não sei se é pastora ou missionária, mas ela até participou do Crente Podcast, que é outro canal, que eu até fiz a entrevista, mas ainda não entrou no ar. E ela falou assim, pastor, o meu testemunho é muito forte, eu estava com câncer, e aí eu fui na igreja, eu acho que em Salvador, se eu não me engano, e aí uma missionária lá e falou assim, você está com câncer, falou por revelação, que não sabia, mas o anjo vai te operar agora. Aí quando falou isso, ela caiu no chão e o anjo começou a operar e ela foi curada do câncer. E eu falei, legal isso, manda aí o contato dessa irmã aí. Eu já pensei, eu vou entrar em contato e levar para o Podercast. Aí ela falou, ela nem gosta de redes sociais. Ela não tem, parece Instagram nem Facebook, mas achou um vídeo da igreja dela, ela ministrando. E aí eu vi que é uma senhora talvez com 60 anos, aí que Deus falou no meu coração. Ela ministra com anjo e não aprendeu lugar nenhum. Porque pelo jeito dela, pelo estilo, que é bem estilo bem pentecostal, Sim. não gosta nem de Instagram, não tem nem Instagram, não tem nem Facebook, ela aprendeu diretamente de Deus ministrar com anjo e pessoas estão recebendo milagres. Exatamente. E eu falei, que coisa tremenda. Não foi porque ela fez uma escola lá ou leu alguma coisa, é algo isso. que Deus... Não é porque ela quer confrontar a teologia. Ela simplesmente aconteceu no ministério dela, numa oração. E é isso que está acontecendo com a gente. É isso que está acontecendo no Podercast. Quando os ministros de Deus ministram aqui e oram por vocês no final, simplesmente acontece. A gente não está falando de teologia A, teologia B, igreja tal, igreja B. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é de todas as igrejas. Nós estamos falando da palavra. A palavra é de todas as igrejas. Não tem um grupo que é dono da Bíblia. Não tem outro grupo que é dono do Espírito Santo, que é dono dos dons. É reino. Então, quem estiver aberto para o reino, para conhecer o Espírito... Oração em línguas é intimidade com o Espírito Santo, seja você da teologia que você quiser. Né? Então, você começa a ter intimidade com o Espírito Santo e começa a acontecer. E isso é muito comum. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz, né? Porventura não são os anjos espíritos ministradores, enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? É esse o versículo dos anjos. Quem são eles? Espíritos ministradores. Primeiro ponto, um espírito tem personalidade. Eles têm a opinião deles, eles conversam, é uma pessoa, são pessoas. Conversam, se relacionam, tocam, têm a sua própria vontade. Ministradores, eles estão aqui para trabalhar, que nem o senhor falou da irmã. A irmã está orando, todo ministério carrega anjos. Todo ministério carrega anjos. Tem alguns ministérios que têm uma operação angelical maior, né? Conforme o nível de que você entrega, conforme o nível que você ora, e conforme o nível que você trabalha, e conforme o nível que você conhece. Aí, independente disso, vai ter momentos que o Senhor vai querer operar. Então, quem são ministradores? Eles estão para trabalhar. Eu quero o ministério dos anjos, mas se você não trabalha para o Senhor, não tem ministério dos anjos. O ministério dos anjos é para quem trabalha na obra. Então, espíritos ministradores. Ministério significa trabalho. A palavra ministério significa trabalho. Então, são anjos que trabalham. Para quem?
em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí a irmã, às vezes, tocou uma pessoa que o Senhor quer salvar. Os anjos estão aí. A Bíblia está repleta de passagens angelicais. Repleta. Ah, tem gente que diz assim, irmão, mas isso é heresia. Anjos libertadores. Quem que tirou Pedro da prisão? Foi um anjo que libertou ele. Foi um anjo que pegou ele, levantou. Vamos, filho. Bota a roupa aí. Tirou ele da prisão. Física. Quem dirá espiritual? Então, tem coisas... irmão, pra que o Senhor vai levitar? Qual que é a intenção de levitar uma pessoa? Por que o Senhor levitou o machado lá do profeta? Não podia ter dado outro machado? Se fosse os fariseus de hoje, falassem, não, irmão, pra que levitar uma peça de machado do lago? Podia dar outro machado pra ele. Pois é, mas por quê? Mas levitou. Porque o Senhor quis mostrar ali um sinal. Ele quis mostrar um sinal. E a peça do machado flutuou de dentro do rio e voltou de novo. Então, assim, é um sinal. Por que Jesus andou sobre as águas? Qual a função? Quem que foi edificado? Bom, um sinal. É um sinal de Deus. Então, é um sinal de que o poder de Deus está presente. Sinais não se explicam. Irmão, para que sinal? Os discípulos disseram, no capítulo 4 de Atos, Pedro diz assim, Senhor, concede aos teus servos que preguem enquanto eles apanhavam, do jeito que eu apanhei depois desse Podercast, né? Fui chamado de falso profeta, fui chamado de herege, herético, fui chamado de profeta do Pix, fui chamado de um monte de coisa que vocês imaginam, né? Perseguido de todas as maneiras, de todos os pontos. Pessoas quiseram parar de andar comigo, meu nome começou a ser falado, pessoas começaram a falar, toma cuidado com ele. Então, assim, só que se de um lado vem o Senaqueribes, né? O Senaqueribe lá, né? Da Babilônia para perseguir, ao mesmo tempo que eu recebia as palavras de confronto, o Senhor levantava os Isaías para dizer, vem livramento. Você não ficou desanimado, não? Tem hora que desanimado a gente não fica, mas a gente sente a pancada, né? Porque assim, sabe o que acontece, pastor Alisson? Mas não chegou nem a 100 mil quando chegar a 1 milhão. 1 milhão de pessoas assistindo. Já pensou? A pancada é maior. A pancada é maior. Mas sabe o que você sente? Que você percebe no mundo espiritual? Olha só. Recebendo mensagem dos intercessores aqui. Mas só falando isso, aproveitando esse gancho, antes pode falar, pastor. Você que teve alguma experiência com anjos, escreve aí no comentário, que eu leio todos os comentários que entram no canal. Muito bom. Eu quero ouvir, quero ler, na verdade é ler, né? Um dia talvez ouvir você pessoalmente, mas eu quero ler a sua mensagem, a sua experiência com os anjos. Então escreve aí no comentário, um dia aconteceu isso. Escreve qualquer experiência que você teve com anjos de Deus. Legal. Pode continuar. Pastor Ariston, e assim, outra coisa é que quando você compartilha aí, as outras pessoas que duvidam ou que acham que isso não existe, vai vendo que está acontecendo. O Senhor está liberando, né? O Senhor está liberando para muitas pessoas, né? O ministério de poder, independente de ser com anjos ou não. Ministração de cura, ministração de libertação. Aí vai do seu entendimento, do seu conhecimento, aí vai das palavras que você quer declarar ou não. Por exemplo, irmão, por exemplo, uma ministração que nem a irmã que o senhor falou, que é uma ministração que os anjos estão, como se diz, como que eu poderia dizer, nos bastidores. Os anjos estão nos bastidores, eles não aparecem, mas você sabe que foi ministrado por anjos ali. Quando a passagem do centurião, quando ele chega e fala, Senhor, o meu servo está doente lá na minha casa. E Jesus está indo em outro caminho para ministrar outro milagre da filha de Jairo. E aí ele fala o seguinte, basta só o Senhor mandar uma palavra. O Senhor manda uma palavra e o meu servo sairá. Aí ele dá ali os segredos. O centurião diz assim, olha, eu também sou homem que está debaixo de autoridade. Ou seja, tem alguém que manda em mim e eu sou um centurião. Quem que era o centurião? É alguém que mandava em 100. Ele tinha comando sobre 100 pessoas, 100 soldados, e ele também mandava. Então, ele estava debaixo de uma autoridade, ele também tinha autoridade. E quando ele mandava, os 100 soldados dele tinham que executar a ordem que ele dava. E aí ele pega e dá esse conteúdo para Jesus.
chega pra gente e fala, Jesus, eu também sou um homem que está debaixo de autoridade. E eu digo aos meus servos, vão e eles vão. E basta o Senhor dar uma palavra. Ele tá falando de quê? Aí Jesus fala assim, e começa a dizer isso, fico impressionado com a fé dele, impressionado com o nível de entendimento dele. Ele fala assim, seja, e eu tenho essa ministração, já preguei em muitas igrejas, seja feito conforme a tua fé. Da forma que você acredita, assim será. Então, isso, Jesus está dizendo assim, se você não acredita em anjos, fica tranquilo, eles não vão se apresentar para você. Pronto. Se você não acredita em cura, fica tranquilo, você não vai viver cura, não tem milagre, fica tranquilo. Se você acredita apenas numa pregação teórica, que aconteceu lá em tempos atrás, mas nunca vai acontecer na tua vida e nunca vai acontecer com ninguém, porque a Bíblia é só histórica, vai ser assim com você, fique tranquilo. Seja feito conforme a tua fé, essa palavra é fortíssima. Na medida que você acredita, assim será com você. Aí tem pessoas que nós fizemos a live aqui, e a gente ministrou, pastor Ariston, uma mulher do Japão. Pastor Ariston, nós estamos no Brasil. A mulher estava no Japão e falou assim, eu estou recebendo pó de ouro nas mãos. Recebendo pó de ouro nas mãos. Daqui do Brasil, num vídeo, numa live. A irmã acreditou. Seja feito conforme a tua fé, irmão. Você acredita que Deus pode te visitar na África, na Angola, no Nordeste, na Bahia? Recebe em nome de Jesus. Porque vai ser feito conforme você acredita. E como o Senhor me explicou isso, aquilo que é precioso para mim, eu entrego para vocês. O Senhor falou para mim, filho, do jeito que você acreditar, eu vou me mover na medida da tua fé. E aí Jesus, em todas as ministrações de cura, pastor Ariston, ele diz assim, vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Aconteceu com você na medida que você acreditou. Na mulher do fluxo de sangue, foi do jeito que ela acreditou. Se eu apenas tocar, ela foi lá e do jeito que ela falou, acreditou, aconteceu. E aí, é dessa forma. E as pessoas não entendem isso. As pessoas bloqueiam. Então, meu irmão, fique tranquilo. Se você tem um bolso bom para receber, o que você guardar no bolso bom, quando você precisar, você vai sacar essa fé do bolso bom e vai estar aqui, ó. Segundo a palavra de Deus, se ele disser uma palavra, eu serei curado, eu ministrarei a cura. Segundo a palavra de Deus, colocarei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você acredita nessa palavra, você vai viver. Agora, se você acredita, não, os dons era só para os discípulos, você vai ficar... Quando você precisar que alguém tiver na sua ministração enfermo, você vai sacar do seu bolso e você vai acreditar. Não, os dons cessaram. É só para os apóstolos e não existe mais apóstolo e não existe mais profeta. Então vai ser assim com você. Fique tranquilo, não vai ter profeta usando. Deus não vai usar profeta para falar com você. Agora, tem algumas pessoas que acreditam que a Bíblia é apenas teórica. Tem outros que acreditam que o Senhor usa profetas. Como Deus usa profeta para falar comigo? No oculto, no profundo, no escondido, o tempo todo, aonde eu vou... Pessoas que não me conhecem e são palavras confirmadas. São palavras que o Senhor não está inventando, são coisas que Deus já vem falando para mim o tempo todo, inclusive usou a sua vida aqui. Mais uma palavra de coisas que o Senhor tem falado para mim o tempo todo. Então eu acredito que Deus usa profeta. Então ele fala, se meu filho acredita, eu vou usar. Agora, para que Deus vai usar uma situação, se você não acredita, por exemplo, que Deus usa criança? Aí uma criança vai se levantar, você vai desprezar. Para que Deus vai usar uma criança então? Então Deus vai se mover de acordo com o que você acredita. E se você está aqui no podcast é porque você acredita. Se você está aqui ouvindo o Podercast é porque você acredita que Deus pode curar através de uma live, que Deus pode te ativar através desse vídeo, que Deus pode entregar um ministério, ativar um ministério profético sobre a tua vida, pode ministrar, ativar um ministério de anjos sobre a tua vida. E eu recebi muitas. Irmão, teve gente que começou a receber azeite nas mãos assistindo o Podercast. Depois, não foi nem quando foi lançado. Olha, pastor, eu não tive tempo para assistir na hora. Passou 3 dias e foi assistir. Mandou para mim. A minha mão está vertendo azeite. Mandou vídeo para mim. O outro pó de ouro. O outro curado. O outro batizado com o Espírito Santo. O outro trocou as línguas. Ah, eu não acredito. Teve gente falando, não, que base bíblica você tem para dizer que as línguas são trocadas? Irmão, eu tô falando das experiências que nós temos. Nem tudo a gente vai encontrar uma referência do jeito que você quer. Vai ter referências bíblicas? Vai ter referências bíblicas. Como eu estou dando várias referências bíblicas aqui. Agora não vai ter o jeito que você quer. Porque
As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, até as curas, né? Tem pessoas que chegam para receber cura e a pessoa quer que seja do jeito que ela quer. Ó, pastor, eu quero que o senhor ore aqui assim, e eu falo, filho, não é assim que funciona, não. E aí vai ser, não é do jeito que a gente quer, né? Do jeito que Deus quer. Põe a mão aqui, falar isso. Falar isso, eu quero que o senhor cura aqui. Assim, sabe o que é, pastor? Chegar assim, né? Pastor, às vezes a administração com anjos demora, é um processo. Você já viu quem vai fazer uma cirurgia? Quem vai fazer uma cirurgia tem uma preparação. Aí você tá lá, você tem um jejum pra você se preparar. Você tem que jejuar você fazer uma cirurgia do homem, tô dizendo, dos médicos, né? Você tem que jejuar, você tem que fazer exames pra ver se você tem saúde pra aquilo. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, ela precisa fazer uma dieta há meses pra poder fazer uma cirurgia. Tem uma preparação, precisa de um anestesista, precisa do médico certo para que especialista naquela área, vai ter um pós-cirúrgico, vai ter uma dieta pós-cirúrgica. Aí as pessoas chegam assim, eu quero que o senhor faça uma cirurgia em mim. Só que assim, pastor, eu tenho 10 minutos, meu Uber vai vir. E assim, eu não tenho muito tempo, e a pessoa já fica agoniada. Falei, esquece, você não quer ser operado. Não é desse jeito que funciona, não somos nós que fazemos, é o Senhor que decide como faz. Então, quando nós estamos ministrando, a pessoa tem que estar disponível. Esse é um dos segredos dos avivalistas, tá? Pega essa chave aí. Muitas pessoas não vivem o ministério com anjos porque não estão disponíveis para o Senhor no tempo que precisa. Então, eu não vou dar detalhes, mas só medita um pouquinho no que eu estou falando. Tenha disponibilidade para ser usado pelo Senhor no ministério de anjos e de cura. Porque quem não tem disponibilidade de tempo e quer cravar, não, Senhor, o culto acaba às 9h30, eu preciso ir embora às 9h30 porque eu tenho que assistir jornal, tenho que assistir novela, tenho que não sei o quê, esquece. O Senhor não tem como te usar assim. Porque às vezes não tem tempo para acabar, não tem hora para acabar. E quando você vai, irmão, mas isso é bíblico? Lógico que é. Veio a passagem de Paulo lá, quando ele estava pregando e caiu, o irmãozinho caiu lá de sono, ficou uma madrugada inteira. E quantas madrugadas nós estamos vivendo na presença do Senhor para poder viver isso? Quantas pessoas têm sido operadas enquanto tá todo mundo dormindo, roncando, a gente tá lá ministrando pessoas 3 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã. Então eu sei que não é para todos. Se você quer, seja bem-vindo ao mundo. Vem e paga o preço da busca. Mas precisa estar disponível. E as pessoas que vêm também. Também. Pastor, a mesma experiência que você falou da cura da alma, você já teve a experiência da ministração dos anjos com libertação, e você disse que tinha algumas experiências para contar aí. Pode contar as experiências que você já teve, ou com cura da alma, ou libertação, que você lembra agora? Olha só. Por exemplo, ontem mesmo, você vê que tem coisas que são recentes. Pode ser até que alguém escandalize aqui, mas eu vou contar o que aconteceu. Nós estávamos... Foi inclusive assim, olha só. Uma irmã, as pessoas estão vindo. As pessoas que estão precisando, pastor Alisson, dói o coração de tanta gente enferma, de tanta gente doente. O Senhor quer levantar todos vocês. Se vocês quiserem estar disponíveis, o Senhor levantará todos vocês, ainda nós somos poucos. Se teve 15 mil pessoas que viram o Podercast de Ministração com Anjos, pastor, 15 mil pessoas é pouco pro Brasil inteiro. Eu tava falando, desculpa cortar, mas é nessa linha aí. Eu falei, a minha cidade, que eu moro em Santander, tem 700 mil habitantes. Nós não chegamos nem 10% da minha cidade, que seria 70 mil. Então é pouco. Muito pouco. Então, assim, às vezes as pessoas têm inveja, competição, sabe? Porque... quer aparecer, tá indo lá no Podercast, quer aparecer, quer curtida, quer não sei o que, irmão. Aconteceu assim, as pessoas estão vindo, e aí as pessoas estão sendo curadas. Aí a pessoa chegou na igreja e falou, tá vendo? Esse irmão que tá aqui, que tá sendo ministrado pelos anjos aqui, teve um irmão que foi lá que ele tinha sofrido acidente de moto, ele tinha os movimentos limitados. E aí o Senhor foi restaurando os movimentos dele ali através dos anjos, dos seus ministros, né? E aí eu falei, tá vendo? Está aqui porque a gente está na internet. Só conheceu e ele falou pra mim, pastor, eu vou na igreja, eu preciso. E ele foi, e quando eu pensei que não, ele tava lá no meio do povo. E ele levou, sou eu a pessoa aqui e tal pra receber. Recebeu, foi ministrado, esse daí. E ontem nós tivemos uma experiência dessa de libertação com os anjos. A irmã foi lá também, através do podcast, viu o Podercast e falou, e eu falei, irmã, eu não tô na igreja ministrando hoje, eu não vou ministrar, é outra pessoa que vai ministrá-la. Pastor, eu só preciso te encontrar. Ela veio de Taboão da Serra,
2 horas de Uber, deve ter gastado uma fortuna. Sozinha. E ela estava passando por um processo de libertação. Quando ela contou para mim o que era ali, o que ela estava passando, o Senhor já ministrou no meu coração. Libertação, obra de feitiço que fizeram contra ela. Eu não consegui nem orar. Coloquei a mão, falei, Senhor, meu Deus, meu Pai e tal. Pô, a menina já caiu no chão, já começou o processo. Para resumir a história, começou uma ministração com anjos, só que tinha muita batalha espiritual. Começou a subir cheiro de podre, começou a subir cheiro de esgoto, sabe? Coisa ali de obras feitas contra aquela menina. E aí a gente começou ali a começar uma oração de libertação. E ao mesmo tempo que os anjos estavam ali. E aí os profetas em volta, todo mundo ouvindo, olha, tem libertação, tá tendo guerra aqui, tal, batalha espiritual, a gente começou a guerrear. E a menina tremendo, toda a barriga dela pulando, as mãos dela mexendo, aquele processo todo da ministração de anjos. E aí ela começou a vomitar. Eu comecei a colocar a mão na cabeça dela e comecei a expulsar. Ela começou a vomitar. E aí ela tentava abrir os olhos, eu queria que ela abrisse os olhos para ela falar comigo, para ela declarar as palavras de libertação. Quando ela abriu os olhos, pastor, ela falou assim, os anjos não. Ela estava endemoniada ali já, né? Tava possessa. E aí ela falava assim, os anjos não, os demônios, né? Na boca dela, os anjos não, os anjos não. Ou seja, a gente estava naquele ambiente, estava repleto de anjos em nossa volta ali. E guerreando no mundo espiritual, com demônios em volta. Só que quando nós fomos, aí fica, tá? Vocês sabem que nós sabemos como que se expulsa demônio, tá? Estamos falando que os demônios abriam os olhos dela e viu que em volta de nós tinha anjos de guerra. Que ele estava perdendo forças ali. Não, foi feito feitiço pesado. Aquela moça ia morrer. Ela já estava indo para o hospital procurando a enfermidade. Muita queimação, úlcera, gastrite, os braços também, falta de ar, ela não conseguia respirar. Então ela foi assim, o inimigo que trabalhou muito para ela não chegar, mas ela conseguiu chegar. E ali nós colocamos a mão e expulsamos em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus que se expulsa demônios. Mas só para contar a experiência, que ali os anjos estavam nos auxiliando. Qual que é o de novo, Hebreus 1,14? Porventura não são eles espíritos ministradores? Estão ali para trabalhar com a gente. Se nós estamos expulsando demônios, estamos sendo atacados, eles vêm para nos ajudar. Quando ela abriu o olho, ela viu um monte de anjo lá. E aí o demônio falou assim, anjos não, anjos não, anjos não. Eu até olhei para quem estava em volta e falei, ó, olha o que ela tá falando aí. E aí nós colocamos, falamos, já que nós estamos aqui, expulsamos em nome de Jesus. E aí ela foi liberta. E aí ela levantou, e aí fizemos oração específica sobre a dor dela e ela foi completamente curada e voltou para Taboão da Serra, liberta de todo mal, curada de todo mal e feliz da vida, graças ao Podercast, graças a Deus em primeiro lugar, né? E depois ao Podercast que tem sido um canal. Por que, pastor Luciano, pastor Alisson, que vocês estão na internet? Para que curtida, irmão? A internet é um megafone. A internet é uma ferramenta. Você sabe o que é uma ferramenta? Ferramenta é como uma faca. Eu posso usar ela para matar alguém, ferir uma pessoa, cortar a mão de uma pessoa, mas eu também posso usar ela para fazer uma comida deliciosa que vai alimentar os pobres. É uma ferramenta, eu que decido o que eu faço com ela. O que é a internet? Por que nós estamos aqui? Porque é tão importante você comentar. Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele joga para outras pessoas. Quando você curte, não é apenas que o pastor Alisson quer curtida para ele, quantas curtidas eu tive. O YouTube vai jogar para uma outra pessoa que precisa. Esse vídeo chegou para essa irmã que precisava, porque alguém curtiu e comentou. Chegou para ela ouviu, recebeu, foi lá, foi curada, foi liberta, está feliz. Então, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, nós não estamos aqui por status. Nós estamos aqui para fazer... Irmão, eu não ganho R$1 para estar aqui. Pastor Ariston não pediu R$1 para mim para eu estar aqui. Eu não pedi para ele, ele não pediu para mim. Não tem dinheiro aqui. O Senhor sabe disso, é para honra e glória do nome dele. A gente vai para os lugares, o Senhor sabe também. Pastor, a gente vai para os lugares, muitas vezes, irmão, a gente ganha uma oferta que não paga a gasolina que a gente gastou. Ganha uma oferta que não paga o lanche que a gente tem que comer com as pessoas que a gente levou. Nós estamos para chorar, eu me emociono para falar isso aqui, pastor Ariston. Nós estamos ali para chorar pelas almas. Nós estamos ali para entregar tudo. Ministrações
que a gente não vai lá e traz uma palavra de meia hora, como é, sabe? Muitas pessoas aí, nós não fomos chamados para isso, nós somos ministros de avivamento, né? O apóstolo Ricardo até me disse isso. Ele falou assim, o Senhor está te fazendo uma transição sobre a tua vida. Está te tirando de um pregador para um ministro de avivamento. E ser um ministro de avivamento é entregar a sua alma ali, é entregar o seu coração, é entregar toda a sua voz, sua garganta, sabe? E alguém prega meia hora, a gente prega 1 hora, a gente chama o enfermo, ora pelos enfermos, chora por batismo com o Espírito Santo. Os pastores da igreja vão embora. Quantas igrejas eu fechei? Quantas igrejas os pastores da igreja, que era o dono ali, quem que era o dono das ovelhas ali? Quem que era o que deveria cuidar das ovelhas? Quantas igrejas que eu fui, pastorais, que o pastor da igreja já estava em casa dormindo e eu estava lá orando pelas pessoas. Eu quero viver o ministério de anjos, é heresia, não sei o que, irmão. Isso é construído. Está sobre as nossas vidas pelo nosso trabalho, pela nossa entrega. Então, é isso que nós temos vivido. E eu não estou cobrando o Senhor, eu sou feliz por fazer isso. É a alegria da minha alma. Ontem essa irmã foi batizada com o Espírito Santo. E eu vi a alegria dela, eu chorava junto com ela. Eu falei, irmã, essa é a minha recompensa. Essa é a maior recompensa que eu tenho, é ver as pessoas curadas, libertas e batizadas com o Espírito Santo. Essa é a alegria da minha alma. Se tiver dinheiro, eu não tiver dinheiro, eu sei que o Senhor vai mandar recursos, vai usar pessoas. Se não mandar, eu continuei fazendo do mesmo jeito. Porque é a alegria da nossa alma que nós fazemos isso, com a alegria da nossa alma. Então, quando as pessoas criticarem, se você sente, proteja os homens de Deus. Se você sente que estão sendo injustos, sabe por quê? Porque muitas vezes, pastor Alisson, tem ali... eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Às vezes a gente tem ali um vídeo em que tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que viram aquele vídeo. Aí, muitas pessoas que conhecem o poder de Deus, que se dizem homens de Deus. E às vezes tem um comentário lá. Eu tô falando do meu Instagram, tá? Do meu Instagram. Tem lá 3.000 pessoas. Aí você vê que um monte de crente viu. Ninguém disse um glória a Deus. Ninguém disse louvado seja o Senhor por esse milagre. Aí tem um comentário, aí eu vou ver o comentário. Deixa eu ver de quem é esse comentário. Aí vai ver o comentário, é perseguição. Você vê? Aí fala assim, aí tem uma frase, eu queria deixar essa frase pra você. O maior problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que machuca a gente não é o barulho dos maus, porque os maus a gente já espera isso. Que persigam, que falem mal, que blasfemem, que digam que é do diabo. A gente já espera isso deles. Mas o silêncio dos bons, você que é de Deus e vê o Senhor trabalhando, não dá um glória a Deus. E não faz um comentário, olha, o Senhor continua usando vocês, uma palavra de incentivo. A gente é pessoas de Deus, mas a gente também somos carne, né, pastor Asta? Com certeza. Às vezes a gente precisa de olha, Deus na tua vida, que o Senhor continue te usando. Isso é muito bem-vindo. Você até fez eu lembrar de algo que aconteceu no bairro onde eu morei. Encontrei um irmão, né? Lá eu era pastor de uma igreja local lá, mas eu tinha amizade com todos os irmãos, igreja pentecostal, batista, porque nós somos irmãos, eu tenho esse pensamento, nós é o reino, né? Sim, reino. Não é competição, alguns acham que é competição, mas não é. Quando abria mais uma igreja no bairro, eu ficava feliz, não, quanto mais melhor. É isso. Porque é o reino, quem for para ser da nossa igreja, o meu pensamento era esse na época, e é também, Deus vai enviar quem é para ser. É isso. Não uma competição. E aí, conversando com ele, ele falou assim, pastor, você ficou sabendo o que aconteceu lá na igreja, lá do pastor tal? Eu falei, não. Eu falei assim, tinha uma menina, acho que de 9 para 10 anos, ela caiu como se tivesse tido um ataque do coração fulminante. Morreu no culto. E aí o pastor pegou, colocou ela no púlpito, acho que de 1 metro, mais ou menos, deitada, e começou a orar. Falou assim, não sei se eles chamaram a ambulância ou pediu para esperar, mas disse que começou a orar para Deus trazer ela de volta. Começou a orar, orar. No meu coração. Aí disse que passou 50 minutos e nada. Meu Deus. Aí quando tava dando 1 hora, aí depois até o pastor comentou com a igreja que ele mesmo já tava pensando em desistir. Tá vendo o tempo que eu falei? Tá vendo o tempo que eu falei? 1 hora. 1 hora. É o que a gente passa com os anjos também. Não é rápido, não. 1 hora ele pensou, não vai acontecer nada. E aí, de repente, a menina volta. E aí, a menina volta, né? E aí, um milagre.
Não sei se depois levou para o médico e tal, mas aconteceu um milagre ali. E eu falei, que coisa tremenda, eu nunca nem fiquei sabendo disso. Mas como isso aí não se espalhou para o bairro? Que o bairro lá onde eu morava é igual um interior, né? Todo mundo Sim. sabe. E aí ele falou uma frase que eu lembro até hoje. Pastor, sabe por quê? Porque as coisas boas não se espalham. Só se Só as espalha as coisas coisas ruins. ruins, é verdade. É isso.